Graças a Deus aqui não existe. Mas tem igreja que as pessoas perderam o temor de Deus. O pastor fala, não deslumbrando, não reclamando. Por quê, irmãos? Porque perderam a imagem. Outrora, quando se falava igreja, aos nossos antepassados, era motivo de referência. Até para adentrar na igreja, eles tinham um cuidado essencial. Não se ia para a igreja de qualquer forma, se vestia decentemente. Um homem entrar de chapéu na igreja, isso era transtorno. Havia-se até um porta-chapéus na porta da igreja, porque meados de 930, 940, até 958, os irmãos usavam o chapéu, e era honra quem tinha o chapéu. Mas nem por isso eles entravam na igreja vestidos com chapéu. Você nunca ia ver um irmão congregando com o chapéu na cabeça, nessa cama. Você nunca ia ver uma irmã com uma saia acima do joelho, porque eles temiam a Deus em primeiro lugar. E a doutrina da igreja que o pastor outrora impôs em relação às vestes, a doutrina da Assembleia de Deus permanece viva até hoje. Lembrando que o primeiro estatuto saiu logo após a fundação da igreja. Então nós vivemos isto há mais de 100 anos. O que vem mudando é o povo. O povo tem mudado. Irmãos que perderam o temor de Deus, que andam com o mundo, irmãos andando com o mundo, trazendo as modas de fora para dentro. Antigamente a igreja trazia a moda de dentro para fora. É esplêndido quando se viu uma irmã bem vestida. Falava lá, vai lá, uma santa mulher de Deus, imagem da igreja. Aprendemos que a igreja, na lição passada, somos nós. O apóstolo Paulo disse que nós somos o templo do Espírito Santo. E essa imagem, ela tem que ser refletida lá fora. Lembra do louvor que fez o maior sucesso do Anderson Freire, que ele fala: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Será que somos o espelho? A imagem? São reflexões que o próprio autor dessa lição nos dá para fazer uma autoanálise da imagem da igreja. A igreja somos nós. A igreja é luz, é sal. A igreja tem que ter sabor. Quem entra aqui tem que sentir um gosto diferente. Quem entra aqui tem que sentir um reflexo, tem que ser refletido. Isso, meu filho, coloca aqui no meio assim, ó. Aí ele, tá bom, você coloca aqui, mais pra cá. Maravilha, que pra mim estava pegando assim, tá bom. Então, irmãos, na introdução, o comentarista diz aqui, ó: a igreja de Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento, e cada uma delas revela um determinado aspecto da igreja de Jesus Cristo. Assim podemos contemplar a imagem ou figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a fusão ou mostram de que forma a igreja e a habitação de Deus. Por isso, nesta lição estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da igreja de Cristo, que comunicam um relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Palavra-chave: imagem. Hoje, irmãos, tudo se reflete numa imagem. A roupa que você veste é uma imagem.
se é vendido hoje, é pela imagem. A calça que compramos, imagem. Primeiro você viu na prateleira, olhou, gostou, comprou. Vocês estão entendendo como é profundo a imagem da igreja? Se alguém olhar para você, que imagem ele vai ter? Ele vai ter desejo de comprar essa imagem, de viver essa mesma imagem que você vive. A igreja. Eu preciso olhar para o crente e ver algo nele que me chama a atenção. Mas o que está acontecendo, irmão, na atualidade não é isso. A imagem do crente na atualidade mudou. É crente que compra e não paga. É crente que não respeita os valores familiares, e isso mancha a imagem da igreja. Observe uma coisa: se o teu filho aprontar na escola, e essa escola saber que você é cristão, a sua imagem é queimada na hora. Porque a primeira coisa que se é tratado em qualquer questão, quando se trata de crente, é a igreja. O dia que verem você maltratar o seu esposo, ou você maltratar a sua esposa, não vão falar assim: ah, a irmã Joana brigou com o marido. Não. Vou falar assim: a irmã Joana, aquela que congrega na igreja da Assembleia de Deus. Ah, esse menino aí, ele é filho do João, aquele João da Assembleia de Deus. E a imagem da igreja vai ser desfigurada. Sabe aquele Manuel, lá da igreja Assembleia de Deus, comprar aquilo com agora, rapaz? E o que tem a ver a igreja com esses problemas? Tudo. Porque a igreja é você. Você não é o exemplo de imagem. O que o seu filho vê dentro de casa é o que ele vai refletir no mundo. Se o filho vê a mãe xingando o pai, se o filho vê o pai xingando a mãe, ele vai crescer com isso na cabeça. Porque é uma imagem que é colocada na cabeça do menino. Ele vai falar: ó, minha mãe era... Ô, bicha, vai pegar, vai crescer. Quando ele casar, ele vai fazer a mesma coisa, porque ele tem a imagem da mãe. Isso aí, irmãos, é qualquer psicanálise que você for, qualquer psiquiatra, qualquer homem que estuda a psique do homem vai entender. Hoje nós somos a imagem dos nossos pais. Você é a imagem da sua mãe. Se você viu a sua mãe, assim você é. É a imagem que está sendo julgada lá fora. Por isso, irmãos, que na reunião que tivemos, eu contei acerca das vestes. Chegou um ovelho lá de baixo e falou assim: ô pastor, só admite o ovelho, você me chinelo na igreja. Eu falei: irmão, eu vou conservar ele, ele é grande, ele é homem. Aí o irmão falou assim: não, pastor, é a imagem da igreja. Eu ensino um pregadorzão de nome aí no YouTube. Quando ele chegou na igreja, ele mandou o pastor colocar um lençol, porque o pastor ele queria audiência, ele queria que a igreja tivesse um maior número de... Ele usou a imagem das irmãs, aquelas mais bonitas sentavam na frente, que dava foco para a câmera, uma dessas megas igrejas e templos que tem por aí. Ou seja, quando a câmera voltava para o lado das irmãs, pegava as mais belas e bonitas irmãs, com as suas saias decotadas acima do joelho. Quando a câmera voltava a elas, pegava aquelas irmãs, e o povo falava: meu Deus, que imagem!
igreja começou a ter um crescimento grande. Essas igrejas que tem apóstola, havia apóstola, agora tem apóstola também. A apóstola parecia Barbie. Isso, irmãos, chama-se marketing visual. Ele não estava atraindo os irmãos por causa de Jesus, mas pela imagem que era vendida ao mundo. Então o pregador chegou, quando ele chegou na igreja, ele falou: pega o lençol e tampa todas essas cargas. Porque eu não quero ter essa imagem da igreja. Então, cuidado. Você está sendo exposto. Nós estamos numa vitrine. A Bíblia diz que nós estamos retirados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A hora que você saiu de casa, alguém te viu. Essa aqui é boa. A hora que você saiu de casa, o seu vizinho olhou e falou: vai para a igreja. Aí ele fica esperando alguma coisa da igreja. Um bom dia, paz do Senhor, tudo bem, como vai? O mundo sempre espera algo de nós. Vou repetir: o mundo sempre espera algo de nós. Uma imagem bem. Você veio a tua Imagem. Você não tem nome. Oi. Todo dia você vai para ele. Eu chegava do serviço, tudo cansado, se arrumava todo social e ia para a igreja. Eu naquela vida miserável, cheio de cachaça, de droga, que vinha um pai na minha vida. Aí quando eu olhei para fazer, eu pensei: igual a camarada, eu vou para a igreja. Não me ver. Eu fui no negócio que eu estava observando ele. Você vai observar agora, irmãos, que a imagem, o primeiro ponto da sua lição, a imagem descreve um relacionamento com Deus. Vamos observar bem o texto que lemos da lição. Vós, maridos, amai-vos vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, e se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem semelhante, mas santa e irrepreensível. Parei. Vai ver que nessa analogia, o que é uma analogia? Jesus, ele disse assim: eu sou a porta. É claro que ele não quis dizer que ele era a porta de madeira, mas ele tem uma intenção que tem que entrar. Quando ele diz eu sou o caminho, é claro que ele não é a estrada. Ele só deu uma alusão ao texto para que ficasse claro. E aqui também, você vai analisar que Pedro vai comparar a igreja com uma noiva. Uma noiva. Interessante que antigamente, no fundo dessa metáfora, o escritor diz aqui no livro, pode ser encontrada no noivado, como ele era compreendido na cultura judaica, no Antigo Testamento. Nos dias bíblicos, a noiva era considerada uma mulher que se casou recentemente ou está para se casar. Nos tempos bíblicos, era costume os pais escolherem esposas para os seus filhos. Eventualmente, um filho dizia ao pai que desejava a determinada noiva, e o pai então negociava com os pais ou guardiãos da moça em questão. O pai da jovem também podia apresentar uma proposta de casamento. No dia do casamento, a noiva se banhava, se vestia uma roupa branca, em geral ricamente bordada. Em seguida colocava uma faixa em torno da sua cintura, cobria a face com um véu e adornava a cabeça com uma guirlanda. Ou seja, ela ficava linda, pura,
receber o esposo. Vamos lá, vamos entender isso aqui, a imagem da igreja, da noiva. Eu vou voltar. No dia do casamento, a noiva se banhava, ou seja, tudo que era sujo saía, ela se limpava. Depois, ela se vestia com uma roupa branca, que quer dizer pureza, santidade, purificada. Tem gente que até toma banho, mas não muda as vestes. Tem gente que muda as vestes, mas não toma banho. Eita, pastor, vai ser tudo pesado. Mas é verdade. Aquelas que não tomam banho vivem de aparência. Já reparou? Quando a gente às vezes corre, não dá tempo de tomar banho, a primeira coisa que a gente faz é caçar um perfume para disfarçar. Mas se você parar para analisar um perfume num corpo sujo, ele vai feder mais ainda em vez de cheirar. Deus do céu. Sabe o que quer dizer? Que tem gente vivendo de aparência, querendo parecer igreja, mas não é. Querendo ser santa, mas não é. Querendo ser pura, mas não é. Glória. Você é igreja, irmão. Você é igreja, irmão. Comece a observar a sua conduta. O crente acha que é só o oba-oba, a paz do Senhor, está domingo na igreja, tudo bem, melhorou, legal, não é isso não. Vai muito além disso, não. Você é uma imagem representativa de Cristo na terra. O seu relacionamento com Deus transparece para quem olhar para você. Você já observou aquele que tem uma intimidade maior com Deus? Quando você olha para o semblante dele, é prazeroso. Sabe, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Olha aquela mulher na sua varanda. Todo dia passava um profeta Eliseu, cheio de Deus, e aquela mulher ficava, que homem, meu Deus. Aí chamou o esposo e falou: vem cá, meu marido, olha esse homem aí. O marido olhou. É diferente. Não, meu bem, ele não é diferente não. Ele é um santo homem de Deus. Lembrando que aquele homem nunca havia falado com ela. Você vai ver como uma imagem importante para o crente. Agora, crente com imagem para quê? Encrenqueiro. Fofoqueiro. Tribuloso. Espancador. Essa imagem que você está vendendo para o mundo, e o mundo está lá, ó, crente. Meu Deus do céu. Eu não vendo mais para eles. Esses crentes aí não compram mais nunca. A imagem. Essa irmã é crente, canta no centro de oração, mas está xingando o marido, xingando o filho dele. Esse homem vai para a igreja todo dia. Mas olha, você passa no homem, chega em casa, fala palavrão, bate na mulher, xinga, joga as panelas, o prato voa e aquela bagunça. Aí depois se veste numa farda de santidade. Oh, meu Deus, eu sou santo demais. Não sabe que o filho olha para ele, eu vou para a igreja ou não? O exemplo. O que você está dando exemplo em casa? Isso é muito sério. Você vai ver que a igreja não só agora nesse quadrante, não, a igreja está na sua casa. É por isso que chega a gente aqui deprimida. Chega a gente aqui desanimada, angustiada, porque
aonde era para ser o ambiente de culto dela, é um ambiente de confusão. Vou falar, é isso, irmãos. O ambiente dela é discórdia, 24 horas por dia. O assunto dela é porrada, tiro, bomba. Meu Deus! O dia inteiro e à noite. À noite veste-se de noite, mas nem tomou banho. Está entendendo agora? Ela não tomou banho, mas ela quer pôr a roupa limpa. Por quê? Porque ela precisa mostrar a imagem. Porque hoje o que se vende, como eu disse, é a imagem. Então ela precisa mostrar aquela imagem e que ela é pura, santa. Mas Deus, aquele que sonda tudo, que sabe de tudo, reprova, fala, está reprovada. Está reprovado. Imagem não salva. O que salva é o que está posto dentro de você. É a igreja que mora em você, o templo que habita dentro de você. O noivo, acompanhando os seus amigos, saía de casa em casa, ia até a casa dos pais da noiva, uma procissão. Era um momento festivo, geralmente era acompanhada por cantores e músicos, e ele levava a noiva para a sua casa, ou para a casa de seus pais, ao som de cânticos, danças, instrumentos musicais, e festividade do casamento se estendia por uma semana ou mais. No Antigo Testamento, a palavra casamento era usada para descrever um relacionamento espiritual com Deus. Quando o seu povo eleito de Israel pecava, eles consideravam aquilo como adultério. Você vai ver que o noivo é diferente. O desejo do noivo é levar a noiva para casa. Repetir. O desejo, glória, você não deu glória ainda. O desejo do noivo é levar a noiva para casa. E como ele vem? Cantando, salteando, glorificando, exaltando. Assim era comparado o casamento, levar o noivo para buscar a noiva, cantando glória, aleluia. E porque é o desejo do noivo, é encontrar a noiva pura, santa, limpa, maculada. Para quê? Para levar com ele para casa. Só quem vai para a casa de Deus entende isso que eu estou falando. É maravilhoso, Deus, maravilhoso. Aleluia. Oh, glória. Essa palavra noivo no grego quer dizer paternos, que possui o sentido de uma donzela virgem, enquanto a palavra pura é a tradução do termo grego agnos, com sentido de pureza, sendo ela etical, ritual, cerimonial, isto é, aquilo que é casto. A ideia de castidade, portanto, está presente na metáfora, logo tem o sentido de pureza espiritual. A igreja, assim como o noivo, que se mantinha pura para o seu futuro esposo, deve manter-se pura para Cristo. Sem a pureza nós não vamos ver a graça de Deus. Sem a verdadeira regeneração, falamos aqui anteriormente sobre o assunto de regeneração, não podemos ver a face do noivo. Qual é a imagem que você está vendendo aí fora? Qual é a imagem que você está assimilando aí fora? Lembra? Quem teve aqui quarta-feira aprendeu que o reino de Deus está de ponta cabeça. É o oposto. Aquele que bater na sua face não revira não. O que Jesus fala? E a outra? Isso é o reino de Deus. Ninguém entende se não tem o reino de Deus habitando em você. Tem crente que se você pisar no pé dele, misericórdia, irmão, é
tiro, porrada e bomba. Bum, 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 bum. Não, meu irmão, você precisa no teu pé de outro para ele. Isso aqui, nesse aqui, ó. Isso aqui tá melhor. Se te obrigarem a andar uma milha, olha Jesus. De duas. Se te roubarem a sua roupa, tira a sua capa, ele também. Filho de Deus. Então a pureza da noiva para o noivo nesses últimos tempos, a obrigação da noiva. Vamos se aprontar, vamos nos vestir, vamos nos adornar para que quando ele estiver pronto, preparado para vir nos buscar, no texto de Efésios 5, verso 25, 42, o apóstolo Paulo parece da imagem da igreja como sendo a esposa de Cristo. Aí ele diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Fica evidente nessa porção das Escrituras que a ideia de pureza deve ser mantida. Isso pode ser visto no uso da expressão sem mácula, nem ruga. Já reparou quando a mulher vai ficando assim mais de idade? É por isso que essas grandes empresas de cosméticos ficam bilionárias, porque as mulheres realmente se preocupam com suas estéticas. Você vai ver um texto que foi escrito lá 24 anos atrás. Uma igreja sem mancha. Uma mulher não nasce com uma manchinha no rosto, a primeira coisa que ela faz é. E fora o botox, né? Que agora a mulher fica com o beijo. Porque ela está preocupada com a estética. E assim também Deus está preocupado com a estética da igreja. Ele vai falar: olha, sem mancha. E quando vem a ruga na mulher, misericórdia, irmãos. Se ela vê um produto lá que custa R$2.000 e ela viu que tem uma ruga no rosto dela, ela gasta dinheiro. Mas aqui é de graça. Aqui não precisa pagar para ter a beleza de Cristo, para esperar o noivo. Precisa de santidade. Quanto mais você ora, mais as rugas médias vão saindo. Quanto mais você jejua, mais aquelas marcas da idade vai saindo. E com isso você vai ficando imaculada, santa para Deus. Eu falei que era forte a lição. Oh, aleluia! Aleluia! Vamos lá! Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas o que, pastor? Santa. Santa. Santa, Santa. Vou falar até citar agora a Deus. Santa, 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 Santa. Eu até arrepio aqui. Irmãos, é uma escola. Nós estamos aqui para aprender que sem a santificação ninguém verá a Deus. Fica bem claro, irmãos, que aqui o apóstolo está pondo um relevo que é um relacionamento entre o marido e a mulher, e deve ser fundamentado na onde, pastor? No amor. Esposa, marido,
Amor. Não é esposa, marido, facada, tiro, porrada, bomba. Amor. E uma das coisas que o marido tem, o noivo tem, é amor. Pois foi por maior amor que ele se entregou e nos deu a sua vida para que nós estejamos até hoje. O esposo é obrigado a dar a vida pela esposa. Mas você não vai ver a esposa sendo obrigada a dar a vida pelo marido. O amor da igreja, irmãos, é fundamental. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido a saber, Cristo. Amor. O fundo dessa metáfora que lemos aqui também se encontra no noivado, como ele era compreendido na cultura judaica que acabamos de ler. Nos dias bíblicos, a noiva era considerada uma mulher que se casou recentemente. Nós estamos casados com Deus. O fim dessa separação vai resultar numa catástrofe espiritual. Quer ver? Você já observou que quando um casal se divorcia, separa, cada um vai para um lado. A primeira preocupação de ambos é com a beleza. Porque eles querem dar um realce para ver se casa de novo. Isso aí, irmãos. Primeiro passo: se ele era gordinho ou ela era gordinha, emagrece. Sabe por quê? Porque no relacionamento de marido e mulher tem desgastes. A pessoa vai levando ao pé da letra da barriga, deixa eu dar mais. Aí quando separa, ele quer correr atrás daquilo que ele veio fazer quando era casado. Vai tratar, vai perfumar, ela vai dar um. Relacionamento com Deus. Por isso que quando você tenta trazer um desviado, é uma luta. O apóstolo Pedro diz que quando a pessoa volta, quebra o relacionamento com Deus e anda para trás, ele come as bolotas dos corpos, não é isso? Passei 10 anos. 10 anos. Mas por quê? eu sabia que se eu morresse, porque cortou o laço do relacionamento com Deus. é difícil. Agora, ele não verá. E quando se quebra esse relacionamento, mas continua na igreja. Eu estou indo devagar, né? E quando quebra esse relacionamento, mas se veste como noivo. Lembrando que o casamento já foi claro. Aí vem um culto como esse, não sente nada.
não sente nada, então ele fica procurando alguma coisa para distrair. Alguma palavra errada que o pastor fala, errou! Um hino que a irmã vai cantar, erra, o hino que a irmã errou aí. Sabe por quê? Porque o relacionamento dela com Deus está cortado, então ela busca relações com os outros. E o relacionamento com os outros às vezes não é como de Deus, porque só Deus supre as nossas necessidades, só Deus para suprir as suas carências, só Deus para suprir a tua santidade, te cobrir com o seu sangue poderoso. Por quê? Porque Ele tem você como uma ovelha. Terceiro ponto, rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros da cidade de Éfeso, o apóstolo os exortou. Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus. Abra sua Bíblia comigo, Atos 20, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos continua bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio. Devemos dar valor à igreja pelo preço que foi pago. Mesmo que o relacionamento foi quebrado, Deus ainda continua, porque o valor foi alto. Deus continua olhando, tentando uma aproximação, tentando uma reconciliação. Já viu aquele marido que ama muito a esposa vai embora de casa e ele começa a perseguir a mulher ao ponto dela denunciá-lo para a delegacia e ter aquela lei de distanciamento? Por que o esposo vai, permanece, continua tentando alguma coisa? Porque o esposo ainda não. Uma comparação agora, porém, cheia de amor, de ternura, é Deus, quando Ele olha para uma ovelha que se desgarrou. Não é como o mundo, como a gente, a imagem não é como a nossa desfeiou, fica aí mesmo, olha lá, você viu fulana desfeiou, mas está feia, hein? Você viu? Usando batom, parecendo um palhaço, olha lá, olha a roupa que ela está usando. O pastor não vê desse jeito. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo, que vos constitui bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Ou seja, se para nós não vale, para Ele é valiosíssimo essa ovelha. Agora, quando trazemos esse texto para o ministério pastoral, 1 Pedro 5:1, Pedro escreve aos presbíteros que estão entre vós: admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de se revelar. Ele diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por toque ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo o exemplo do rebanho. Aqui é uma chamada para quem tem uma chamada pastoral. Quando você exerce o ofício, irmão, acabou. Pastor que se envolve com as coisas do mundo, ele não consegue administrar as coisas que Deus dá a ele. Eu trabalhei no campo de Porto Alegre do Norte, lá é o pastor Joel, e o pastor Joel não admite que pastor trabalhe em funções administrativas ou funções externas, que não seja a igreja. Estudando a palavra, agora eu vim compreender. Para mim era uma ignorância. Nossa, por que não pode trabalhar? É porque Deus, quando Ele separa, Ele quer
os presbíteros, pastores, evangelistas, há uma hierarquia, mas na época que o presbítero era pastor da igreja, mas hoje tem evangelista, precisa necessariamente viver o evangelho, precisa viver o evangelho, porque se misturar não dá certo, não dá certo. Eu conheço um pastor que durante o dia ele é pedreiro e à noite ele vai para a igreja ensinar. Ele vai ensinar o quê, irmão? Ele vai ensinar que a mistura do cal com o cimento da liga, que quando joga na parede gruda e forma um reboco. Os pastores cansados da luta diária, como é que ele vai ter uma cabeça para instruir uma irmã que está passando dificuldade no casamento? Como é que ele vai instruir um irmão que está devidamente endividado, querendo sair da igreja? O irmão está cansado, solzando, bravo nas costas. Eu vi ali o irmão Everaldo trabalhando esses dias. Eu falei, rapaz, irmão, é bruto. Como que ele vai cuidar do rebanho de noite, cansado? Aí ele chega aqui e diz: paz do Senhor. Cansado, irmãos. Então, para cuidar do rebanho de Deus, precisa estar focado. No mínimo, irmãos, umas 3 horas de Bíblia. Ler, meditar, orar, analisar, estudar, Bíblia, para poder alimentar a igreja. Como nós aprendemos na lição anterior, né? Isso aqui a gente já aprendeu. Mas, vamos ao segundo ponto. Imagens que descrevem a função. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto. Como é o antigo pacto, irmãos? Abra sua Bíblia aí. No antigo pacto, está escrito em Êxodo 19, verso 5. Êxodo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6: e vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos seus filhos, Israel. Isaías 43, 3. Abre aí sua Bíblia. Isaías 43, 3. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, dei ao Egito por teu resgate, Etiópia e Seba por ti. No Antigo Testamento, essa era a imagem do antigo pacto. E quando trazida ao Novo Testamento, vai se formar agora o novo pacto e vai quebrar o que era anterior, o velho, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa
Essa ideia de Pedro está de acordo com a Septuaginta que lemos Êxodo 19:6, que diz: e vós me sereis um reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Você vai ver que essa imagem é passada para o filho. Antigamente, o ofício do pai era transferido para o filho. Você vai ver que o profeta Ezequiel era filho de um sacerdote. E o sacerdote queria que o filho exercesse a função sacerdotal. Porém, ainda ele jovem, Deus o chama para o ministério profético. Mas não era isso que o menino estava querendo. Ele queria ser sacerdote como o pai. Aí ele inventa: não sei falar, não basta uma criança. Porque ele estava sendo treinado, instruído, como a lei mandava: e vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. E estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, era o modelo do pai. A imagem que você está vendendo na sua casa, não seja, pelo amor de Deus, não seja um pai omisso, frouxo. Fale, olha, não pode. Olha aqui. Filho de pastor é misericórdia. Graças a Deus que a minha esposa com ela é foguete como da espada. Ai, meu Deus! Uma imagem, irmãos, que ele vê. E é Bíblia. Mas vós são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido para quê? Para que anuncieis as virtudes que forma anunciamos. Anunciamos, como o irmão disse, boca fechada. Ele viu o irmão indo para a igreja, o irmão convidou ele para ir no culto, o irmão não pregou para ele, pelo contrário, ele viu aquela imagem e falou: eu quero ser igual a ele. Louco Deus. Uma imagem de um pai dentro de casa figura o crescimento espiritual para o lar. Lembra que nós aprendemos aqui sobre o edifício? Se constrói as bases do lar. Aleluia. Então, nós precisamos passar isso adiante. Uma imagem vivificada. Eu tenho uma imagem do meu pai, eu tenho uma imagem da minha mãe. Eu não tive. Sabe qual era a imagem da minha mãe? Sambando, dançando, bebendo, fumando. Não tive. E qual foi o resultado? Desviei com 14 anos, fui para o mundo. Beber, fumar, balançar, dançar. Que era a imagem que eu vi em casa. Era a imagem que eu via da minha mãe, do meu pai. Pastor, isso aí é escuro que você fez. É a imagem que eu via. E eu achava aquilo legal. Opa! Se alguém fosse falar mal, era a imagem que foi passada para mim, que foi me vendida. Até Deus entrar na minha vida e me resgatar com seu sangue precioso, eu tinha aquilo como exemplo e modelo. Quando observar toda criança agressiva, que bate, que a confusão é porque ele vem em casa. Você fala com ele, ele... 14
Ele vem. No Antigo Testamento, Israel era considerado um reino de sacerdotes, que possuía uma missão sacerdotal. Contudo, na figura usada por Pedro, a igreja cumpre essa função. Ou seja, nós temos que cumprir esse ofício, de dar continuidade àquilo que nós estamos fazendo. Tem até uma história do menininho que ele fala assim: nossa, pai, vamos morar na igreja, vamos fazer a nossa casa lá na igreja, pai, tem lá na igreja. Aí o pastor olha para o menino e fala: por que você quer fazer a sua casa aqui? Ele fala: é porque aqui o papai da glória é Deus, aleluia, a mamãe canta, pula, rodopia, mas quando chega em casa, não, pastor, eu quero morar aqui na igreja, porque aqui o papai sorri, a mamãe chora, lá em casa a bordoada come, a mocinha está lá, meu Deus, parecendo um rio do MMA, quem bate mais? Eu quero morar aqui na igreja. É a imagem que se perdeu do menino. Qual é a imagem que você está mostrando ao seu filho? Eu me uso como exemplo, né? Minha esposa está aqui. Desde pequenininhas, minhas meninas vestindo. Elas foram recriminadas na escola. Hoje me cresceram um pouquinho mais assim, e toda menina jovem, né? Hoje a gente dá um desconto, mas quando ainda menina, criança, era com aqueles vestidinhos, pegava na mão da mãe, para a igreja. Isso eu tenho registrado fotos, irmão. Pela glória de Deus, tudo que a gente passou eu registrei. Cada idade delas, cada período de idade delas, a gente registramos. Como eu faço também com o menino. Ensinando. Hoje minha filha, se tiver que instruir, dar uma aula de adolescente, ela dá. A mais velha é Sara. Ela foi secretária 2 anos da escola dominical, 1 ano e pouco que eu tive no campo. Ela me ajudou. Mas ela me via debruçado nos livros, estudando. Essa é a imagem dela. Minhas filhas nunca me viram metendo um álcool, colocando um bola de álcool na minha boca. Nunca me viram. Nenhum dos meus filhos. Graças a Deus, Jesus me salvou antes. Damos a sua imagem vale muito. Uma imagem de uma mãe que ora. A minha esposa, quando veio para a igreja, ela abandonou todas aquelas roupas, aquelas imundícias, maquiagem. Minha esposa ela trabalhava com maquiagem, tinha um negócio desse tamanho assim, de maquiagem lá. Falei para ela: vem isso aí, né? Você quer dinheiro? Ela falou: não, você não quer para mim, também não quero para os outros. Pegou tudo e jogou fora. Ela gostava do batom. Ela ia para a igreja quando ela não sentia novo convertido, mas ela aceitava Jesus, ela contando. Aceitava Jesus e aí chorava e caía aquele trem preto do olho dela, ela ficava com vergonha. Ela gostava de uma maquiagem. E essa imagem que essa menina tem, da mãe. Sabe que pequenininha, eu brincava com ela: vamos cortar seu cabelo. Ela falava assim: nunca. Até hoje, fala que vai cortar o cabelo dela para você ver. Temor que ela tem em Deus, a obediência. Elas cresceram, a saia foi encurtando. Eu falei: essa saia está curta. Não, pai, está curta, moço. Aí foram, fizeram uma compra de roupa maior. Mas bom quando o filho ouve o pai. Agora quando o filho ouve o pai, misericórdia. Vamos embora. Aleluia. O contexto da igreja é retratada como nação santa. Lá em Êxodo 19:6, conforme aparece nessa linguagem, Israel havia saído do Egito,
estava caminhando na terra prometida, lugar onde assumiria a constituição de tribo, nação teocrática. Na mente de Pedro, a igreja formada por judeus e gentios é vista como uma nação, contudo sobre os titanes do novo pacto. A figura da igreja agora como o corpo de Cristo. Vamos lá. A igreja é tida como corpo. Eu já ensinei isso aqui, mas vou ensinar de novo. O corpo constitui de vários membros, não é isso? Mão, dedo, boca, olho, ouvido, pé, braço. Então isso são os membros do corpo. Quando lemos, abra sua Bíblia comigo, a figura da igreja, o corpo de Cristo, permeia de todos os capítulos. 12 da primeira carta aos Coríntios, ora para o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Aí, 1 Coríntios 12, 27. E leia para mim bem alto, quem encontrou? Olha, nós somos o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Aí. Se somos corpo, fazemos parte da membrazia desse corpo, nós precisamos andar conforme o corpo pede. A cabeça desse corpo é Cristo. 1 Coríntios 1,10, Paulo escreve: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que ligais a toda uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Dissensões. Quando você quebra um osso do seu corpo, você desmembra esse osso do seu corpo, e a primeira coisa que sentimos é uma dor no corpo. Você já observou quando uma dor vem, uma dor forte? Ela vem, parece que o coração está batendo na dor. Por quê, pastor? Porque está tudo ligado. Às vezes está doendo na cabeça, mas parece que está batendo lá no dedão do pé. Protege o dedão do pé. Por quê, pastor? Porque estamos ligados ao nosso corpo. E quando se quebra esse osso, o que devemos fazer? Procurar o médico. Para quê? Para ele voltar esse osso na onde? No lugar. E agora, tem até algumas adaptações que o médico faz. Eu estudando sobre isso, fiquei admirado como que Jesus é bom. Se não tem jeito para o homem, tem jeito para Deus. Se lá fora se quebrou, se arrebentou, se entortou e quer voltar, fazer parte do corpo, Deus dá um jeito, Deus pega, restaura e coloca de volta no lugar. Se somos membros, não deve haver disseção, não deve haver ruptura, quebradura, porque todos estão interligados a um só corpo. Nós precisamos entender, irmãos, que se eu não tiver o pé nas minhas pernas, eu não ando. Se eu não tiver a minha mão, o meu braço, eu não pego, não apalpo nada. Então eu preciso da minha mão. Assim, irmãos, você precisa desse companheiro que está do seu lado, dessa companheira que está do seu lado. Então, uma das imagens da igreja mais cruciais para os dias de hoje é a comunhão entre os irmãos. É o corpo de Cristo andando junto com a cabeça e todos num só propósito, que é morar no céu. 1 Coríntios 3, versículo 4: porque dizendo eu sou de Paulo, e outro de Apolo, porventura não sois carnais,
havia uma divergência entre os irmãos. Olha, exemplo, eu sou do pastor Anderson, não, eu sou do pastor Fernando, não, eu sou da sede, não, eu sou da Posto, não, eu sou da Vila Morena. Havia uma dissensão. Só que Paulo olha para eles e fala: olha, vocês são do mesmo corpo. Não tem essa divisão, não somos do mesmo corpo, da mesma igreja. Eu fico de cara, não, eu na série, porque ela está. Não, irmãos, é a mesma coisa, é o mesmo corpo. Você não anda no corpo aqui com esperança? Então, o corpo do Com Esperança foi lá que saiu o corpo e construiu essa daqui. É o mesmo corpo. Eu não sei quem foi o pastor, mas o pastor de lá ganhou, teve uma ideia, ganhou um terreno, teve a visão e construiu a igreja do Com Esperança. Foi isso? Então, foi de lá, é o mesmo corpo, é a mesma igreja. Não, eu sou do Apolo, não, eu sou do Pedro. Aí Paulo chega e fala: não é assim. Ai, puxa, não sei da onde, porque não deve haver essa divisão entre irmãos. Somos todos ligados. Então, Santa Ceia lá na Ceia. Daqui quem tem que tomar Santa Ceia lá? Ei, toma lá, toma aqui, toma ali, toma lá. Não importa, o que importa é você estar participando do corpo. Meu Deus! Explica isso para sua esposa, explica isso para o seu marido. Chega em casa, leiam a Bíblia. Eu vi crente aqui na Santa Ceia, não estamos Santa Ceia, estamos. Que ignorância, irmãos! Engraçado, se convidar você para uma festa, 10 festas por mês, você vai nas 10. Isso, irmãos, sabe por que eu tenho que cortar isso? Porque estamos vendendo a imagem. Tudo que você faz aqui na igreja, você está vendendo a sua imagem. Ai, irmão, não tomou ceia. Olha lá. Por que será? Eu vi, irmão, imagem, eu vi. Ela não tomou, o irmão não tomou a ceia. Eu vi. Viu? Visão, imagem. Aí aquele dia passado para a igreja. Se ele não tomou, também não toma. Daqui a pouco dá a dissensão entre o corpo e Cristo. A confusão, eu também não tomo, eu não me ensinarei. Estão entendendo? Tudo que você faz aqui é a sua imagem. Se alguém vê você desrespeitando o pastor, a imagem que você deixa é uma brecha para que essa pessoa que vê você fazer também faça. Se a pessoa vê você aqui maltratando seu filho, cuidando do seu marido, a pessoa vai ver, vai falar assim: nossa, eu vou fazer também, e vai achar legal. Irmão, a imagem que nós temos que passar não é essa de corpo, de membrazia, de união, de comunhão. Irmão, está difícil de concentrar aqui, ó. Deixa que só um vai, levanta, avisa. Senão, quebra eu aqui. Eu estou no meio de uma lição da aula, você arrebenta. Entendeu? Não precisa sair os dois, sai só um, avisa. Senão você arrebenta o professor aqui. Ainda bem que eu tenho uma experiência. Pega um professor novo, igual vai ter a parte de semana que vem. Os obreiros vão ter oportunidade de instruir a igreja. Vocês fazem isso, vocês quebram o obreiro. Faça isso não. Eu estou aqui num negócio, vocês estão um olhando para lá, outro para cá, e as irmãs tentando entender. Não faça isso, vocês tiram atenção. Estão entendendo? Imagem. E essas imagens de rebelião devem ser quebradas na igreja. Foi o que Paulo lutou. Olha, eu estou cuidando de mim, eu estou dando de tudo, eu não tenho salário, eu não tenho nada, mas eu estou aqui por causa de vocês. E o povo brigando.
com rebelião entre os irmãos. Lá tinha filho que casou com a madrasta, era uma confusão. E a igreja da atualidade também está igual. Já pensou? Dentro da igreja, irmão, falta de respeito. Não, se eu pegar aqui na igreja falta de respeito, eu vou puxar o orelhão. Quer brigar quer bater no seu filho? Chama de canto, vem cá. Quer brigar com o seu marido? Briga em casa, vai lá para sua casa, briga lá, dá porrada, pega a panela, mas na igreja não. A igreja não está santo. Se você não respeita o seu marido na igreja, vai respeitar ele aonde? Se você não respeitar a sua esposa. Eu já vi o esposo, olhando torto para a mulher. Não faça isso. A igreja está vendo você. Aí, você viu? Brava. A mulher vai botar uma mansada dela já na Bíblia. Acaba com isso, irmãos. O fundamento maior da imagem da igreja é do amor. Você sabe que as pessoas que são casadas lá fora, elas querem ver a visão de um casamento perfeito na igreja. Ela quer sentir se o relacionamento dos irmãos seja amoroso. Imagem. Você viu aí uma grande emissora de televisão? Tem uma campanha chamada Terapia do Amor. Você sabe que isso vendeu milhões, trilhões de livros, vendendo a imagem de um casamento belo, perfeito. É imagem. Aí botou a filha do pastor junto com o outro. E o outro o marido é um bonitão, é um cara bem de aparência. Você vê na televisão falando, ele fala bonito. O amor. E o amor é o amor. E não, você está vendo? Essa visão é a imagem da Ibope. É claro que eles visam o financeiro. Mas nós, nessa imagem, cativos que estão lá fora da identidade. É tão bonito, irmãos, um casal muito contado sem igreja. Olha o esposo com a esposa. Aí o casal está lá no mundo brigando, pá, porrada de bola, pera. Olha lá, meu amor. Oh meu Deus, por que a gente não é assim também? Agora o santo vem para a Bíblia. A mulher está lá atrás, pega meu amor. Ela te bora. Pega o menino. Aí o crente está lá, aí o vizinho está lá falando, mãe, o menino escreveu por Deus. Ainda grita, segura o menino aí. O santo está na frente. Agora vai os dois assim, ó. Vai esse pombinho, ó. Ô glória. E o meu amor vai cantando ainda. Deus poder. Ô glória. Demais. Vocês estão entendendo? Amém. Porque a imagem descreve a habitação. Ou seja, o santuário de Deus. 1 Coríntios 3,4, porque dizendo um, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, outro de Apolo, porventura vocês vão escarnar. Em Atos 17:24, Deus, o que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aleluia. Está vendo? Não tem tempo de você terminar. Essa iria ser a melhor parte da lição. Mas eu vou parar. Deus não habita em construções feitas por mãos de homens. A habitação de Deus
vai encontrar falhas, porque ele foi feito por mãos de homens. Observe, quem tem o olho clínico e é pedreiro, ele fala: olha, se passasse a régua mais fraca, porque foi o homem que criou. Agora, se tivesse sido criada por Deus, onde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar que você é uma criação de Deus. Tudo que Deus fez é perfeito. Você só está aqui porque Ele criou você com a imagem dele, semelhança dele, e colocou um espírito vivificado dentro de você. O Espírito Santo, ele não habita nessas quatro paredes. Só entra o primeiro crente aqui cheio do Espírito Santo para essa igreja construída por mãos de homens que dá tempo. Quando todo mundo vai embora e fecha-se as portas, é um templo construído por mãos de homens. É uma estrutura física. Se você vir com uma marreta aqui, não, vai quebrar. Embora quando vem o evangelista João Carlos, com a sua Bíblia, olha lá, olha o tempo chegando, olha o tempo. Ele vem, quando ele abre a igreja e ele entra, o ambiente vai mudar. Quando ele entra, aquilo que era vazio se torna cheio, preenchido, porque o Espírito Santo preenche esse ambiente com a sua glória. Agora você imagina uma igreja com 70 membros cheios do Espírito Santo. Isso aqui vira fumaça, irmão. Isso aqui vira... Me faz me lembrar que quando Salomão constrói o templo, já vou encerrar, irmãos. Ele deu 3 minutos. Quando Salomão constrói o templo, a Bíblia diz que quando aquele povo santo e eleito, não cabe todo mundo, mas eles ficam ao redor. E a Bíblia diz que Deus se agrada que a glória de Deus desce e se manifesta naquele lugar poderosamente. Mas por que não desceu quando estava vazio? Mas só desceu quando o povo se juntou. A união do corpo de Cristo, dos membros, quando se unem, a manifestação do Espírito Santo, a manifestação de Deus, a milagre, a cura. Diz o historiador que num raio de 5 a 10 quilômetros, quem estava ao redor daquele santuário que Salomão construiu sentiu o impacto da glória de Deus. Agora você imagina, se a glória de Deus se manifestar no Boa Esperança, vai ser um impacto tão violento que os vizinhos ao redor sentirão a presença, como uns dias atrás aqui, pela manifestação do Espírito Santo. Quem passava por lá falou: pastor, eu estava passando de carro, pastor, e eu senti a presença de Deus lá naquela igreja. Tem os irmãos que pararam no carro, desceram do carro e vieram para ver mesmo o que estava acontecendo aqui. Sabe o que é isso? É a manifestação do Espírito Santo, esse que habita em nós. Oh, glória. Ele habita onde o seu povo está reunido em seu nome. Mateus 18:20. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. O templo era um santuário, um edifício santo, separado exclusivamente, dedicado à adoração e ao serviço de Deus. Da mesma forma, a igreja é o templo do Espírito Santo, o santuário onde o Senhor habita. Portanto, os membros da igreja são chamados de santo. 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Na Bíblia é isso, pastor? Tá? 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o templo, que é você, de Deus,
Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Verso 3, 21, Paulo diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Vou repetir: no qual todo edifício, lembra? As bases para se fazer um edifício. Todo edifício bem ajustadinho cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus, o Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que Deus habita em você, que Deus habita nesse corpinho bonitinho que você tem. Meu irmão, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Não se expõe, porque o que você tem aí é sagrado, é de Deus. Glória a Deus, aleluia. É maravilhoso Deus. Aleluia. As irmãs mais idosas, orem pela vaidade declarada, massacrada a igreja. O irmão ontem à noite fez um videozinho lá na igreja do Paraná. Olha como é a situação que está aqui. Não parece mais Assembleia de Deus. Nós, assembleianos raiz, guarda isso, os fundamentos, as doutrinas. Enquanto chegamos, escuta só, quando chegamos num ambiente que não é nosso, nós ficamos desconfortáveis. E o irmão estava lá, o irmão fundado aqui, o fundamento dele é grande tempo, pastor Sebastião, é um evangelista. Quando ele olhou, ele falou, mandou uma mensagem, falou: olha, a igreja aqui não é mais a mesma. Imagem, a primeira impressão é a que fica. Para terminar agora, de verdade. Se alguém for na sua casa e pegar uma casa bagunçada, revirada, suja, prato na louça, prato sujo na louça, suja, e aquela bagunça, e menino com catarro no chão, e aquela coisa, a pessoa vai ficar impactada. A primeira imagem que ela viu, ela vai falar: nossa, essa irmã é porca. É ela, né? É a visão. Agora, chega num ambiente que está agradável, uma musiquinha, um ambiente limpinho, tudo ajeitadinho, aquela impressão fala: nossa, que legal. Assim também é quem vem de lá, que olha na igreja, dando glória a Deus, aleluia. As irmãs bem trajadas, vestidas. O olho clínico de quem vê, irmãos, é 360 graus. Não faz isso, não. Ele olha tudo. E a imagem da igreja é fundamental. Aí está aqui as irmãs ornamentadas, como santas. Você viu que a Bíblia chamou você de santo. Vocês são santos. E sendo santo, é separado. Aí olha os obreiros, todos bem trajados. A recepção na porta, aquele sorriso fogante. Seja bem-vindo. Quer se ver, irmão? Aqui, olha, ó. Receba os irmãos com um sorriso no rosto. Se tiver que abraçar, abraça a irmã. Abraça mesmo, irmão. Levanta da cadeira e diz: irmã, seja bem-vinda, minha senhora. A pessoa vai ficar impactada. Meu Deus. Aí chega aqui umas crianças quietinhas. Umas crianças, sabe? Aí a pessoa vai falar: meu Deus, que igreja! Aí é uma bênção. Por isso, irmãos, a gente se entrega. Eu falei: quando eu for para a obra, Deus, eu vou
Não me leva para a obra para encher linguiça com ninguém. E se for para me ficar enchendo linguiça, porque tem os pastores que é enchedor de linguiça. Se for para me encher linguiça, deixa eu em casa, cortar os cabelinhos aqui, tranquilo. Dá para manter minha família, viver bem. Deus me deu uma casa muito confortável no Cuiabá, graças a Deus. Deixa ela aqui. Olha, eu levantava da cama, já estava no trabalho. Saía do trabalho, já estava na cama. É bom demais. O salão é no quintal de casa. Aí um dia Deus falou assim: tem uma chamada para você na obra missionária. Eu vou te levar. Aí eu falava para o Senhor, Senhor, se for para me levar, para me encher linguiça dos irmãos, não me leva não. Porque quem vem de fora, Deus, quer receber alguma coisa. Escuta só, ninguém vem aqui só por vir. Eles vêm para receber alguma coisa. Nós precisamos ter algo para dar a eles. O ser humano dá o que tem. O que você tem para dar? O que é que você tem para dar? Um sorriso? Um sorriso do irmão. É um abraço? Abraço o seu irmão. É uma palavra de consolo? É uma palavra de consolo. Mas nunca deixa a pessoa sair sem uma mensagem. Convide o seu vizinho para ir na sua casa. Aquele ninho. Convida ele para tomar um café. Eu não, pastor. Eu não. Cada um dá. O dia que você convidar ele aí na sua casa, quando você fazer o convite para ele na igreja, vai ficar mais acessível. Porque ele te conhece. A adolescente aqui, ó, presta atenção. E quando você abre a casa, você está dizendo assim, ó, eu quero ter uma intimidade com você. Por isso que Jesus dizia: se estou à sua porta e bato. Se tu abrir, eu entrarei. Ele está dizendo: eu quero ter uma comunhão com você. Então quando você faz isso, pastor, você não sabe, mas eu vou ensinar ele é companheiro, fumar maconha. Esquece tudo isso. Só convida ele para um café. Não precisa nem abrir a porta da sua casa, chama ele na área do seu quintal. Fala: vem cá, eu quero tomar um café com você. Isso aqui é muito profundo, eu vou encerrar, mas é necessário, porque é a imagem da igreja. Eu herdei o dom da evangelização do meu avô. Meu avô pastoreou o campo do Guaraná durante 39 anos. A escola da cidade de Tiradentes, de São Paulo, tem o nome do meu avô, Fernando Pessoa. Ele era tão disponível que a prefeitura contratou ele para construir a escola do bairro. E com isso, o chefe ele falou, e o prefeito falou: você vai cobrar quanto? Ele falou: não vou cobrar não. Vamos fazer mutirão. E ele dirigia 39 congregações, que era um setor muito grande. E ele fazia escala dos obreiros para ir construir a escola da região. Que graça! E eu vi meu avô ganhando muitas almas para Jesus. Uma figura que você olhava para ele, era a igreja própria de Cristo. Ele dava glória a Deus. Eu não sei se era impressão, mas eu era pequeno. Mas eu sentia o chão tremer. As paredes tremiam. Não era só eu não. Meus primos também falavam: vô, quando ora parece que arrebenta as paredes. Aí teve um dia, eu vi que passou um carteiro. E o carteiro era homossexual. Os trejeitos dele era todo efeminado. Aí ele foi tão alegre, falou: o senhor é o Fernando? Eu vou olhar para ele. Pegou a Bíblia. Só sim, meu irmão. Abriu a porta. Ele tinha um portão eletrônico, o portão foi. Ele falou assim: eu quero que o senhor entre aqui e tome um café comigo. Mas eu estou em horário de serviço. Rapidinho. E ele abriu a porta para aquele homem. E aquele homem entrou com os trejeitos femininos.
Fiz nada. Em nenhum momento eu vi meu avô ajudar ele com um olhar. Ali foi a maior escola de evangelismo que eu tive na minha vida. E ele pegou a Bíblia e começou a ler para aquele homem. E cada palavra que ele lia para aquele homem, as lágrimas nos olhos escorriam. E ali o meu avô falou para ele: você não quer aceitar Jesus? Isso depois de 25 minutos de conversa, depois de tomar um cafezinho. Se a outra Judas aparece, não, vamos ser isso, Mateus. Fecha a porta, fecha. Aquele cidadão saiu esbuiçado pela palavra de Deus. Que ele falou assim, ele virou para a casa do meu avô e falou assim: irmão Fernando, o senhor vai ver como eu voltarei aqui. Passou algum tempo, havia um homem com uma mulher de mão dada. Tocou a campainha do meu avô. Quando meu avô abriu o portão, ele olhou para o irmão, olhou para o irmão Fernando e falou: irmão Fernando, o senhor lembra de mim? Falando grosso: o senhor lembra de mim? Eu falei: meu Deus, casei, estou na igreja, estou firme com Jesus. Porque Deus usou o Senhor pela palavra. Eu me libertei do homossexualismo e gritando na rua, viu? E todo mundo vê, e a imagem da igreja. Se eles for falar, ó, a imagem ganhadora de alma, a imagem que não faz acepção de pessoas, pode vir novo dentro do trigo, não é de quem for. Nós vamos abraçar, nós vamos tratar com amor e com respeito, porque essa é a função da igreja. Não despreza ninguém. Você já tem